Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva, nos assista. Lohane. Possamos todos nesse instante levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, rogando a misericórdia e assistência para que eles assistam e possam eles permitir que o amparo se faça presente através daqueles que trabalham em seu nome, atendendo às orientações do Mestre Jesus, seguindo os desígnios de Deus e suas leis, que possam todos nos envolver, nos assistir, nos convidar às reflexões necessárias, às reflexões no campo dos sentimentos, que possamos analisar o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, como disse Jesus, né? É ali onde estão nossos pensamentos, que está também nosso coração, nossos sentimentos, que possamos, com o auxílio desses nossos irmãos, né, direcionar agora o olhar atento aos nossos pensamentos, a esses sentimentos que temos alimentado, para que pouco a pouco possamos combater em nós todo sentimento nascido do orgulho, todo sentimento nascido do egoísmo, todo sentimento nascido do materialismo, mas para que possamos efetuar essas transformações necessárias, é preciso observar os nossos pensamentos, nos colocarmos em guarda e combater todo o pensamento que tem como raiz um desses sentimentos. Que Jesus nos ampare, nos assista a todos os trabalhadores, todos os frequentadores desta casa, que assista os lares, que se ligam às atividades que aqui desenvolvemos, que assista todas as dependências dessa casa, com a graça de Deus Pai e o amor de Jesus. Que assim seja. Evangelho da noite de hoje, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. O item é o item 10, né? Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar nossas reflexões. Quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu Pai, ele se refere a que, Esther? Quando Jesus disse há muitas moradas na casa de meu Pai, ele faz referência a que moradas? Tem vários planetas, né? Essa é a interpretação que nós adotamos, que é o que está condizente com os ensinamentos e as instruções dadas pelos espíritos superiores. Tá? Muitos entendem que quando Jesus diz há muitas moradas na casa de Pai, se refere aos lares de cada um de nós. Mas a casa do meu Pai, ou a casa do Pai, é o universo. Né? Criação, obra de Deus. E as moradas são os planetas, os orbes, né? Que gravitam nesse universo. Nós temos 9 planetas que orbitam a nossa estrela, que é o Sol. Então, há 9 moradas diferentes. Né? 9, sim, 9. Ah, mas tem um lá que deixou de ser, né? Que deixou de ser planeta, se tornou planetóide. Bom, essa designação
de planeta é uma designação dada pelos homens, tá? Não há o que falar, né, sobre a questão espiritual, se lá é ou não, né, um planeta onde é habitado por espíritos, tá? Há ainda um outro planeta que a ciência, né, que os estudiosos da astronomia chamam de planeta X. Apesar dele não ter sido identificado e fotografado, há um consenso desse outro planeta orbitando o sistema solar. Ah, mas como eles sabem que é esse outro planeta? Em razão do estudo da gravidade, da influência gravitacional que os planetas exercem uns sobre os outros. Então, em razão dessas deduções, eles chegaram no consenso de que há esse outro planeta. Então, seriam aí 10 planetas em torno do Sol, certo? Todos eles com formação e densidade diferente. Aí, a gente se esbarra numa questão, que muitos questionam, não, mas se todos os planetas são habitados, por que nós não vemos seres que lá habitam? Por que nenhum deles veio até nós? Tá? Esses dias, inclusive, eu vi um rapaz, um cientista, né? Ele defende a vida em outros planetas, ele defende a vida em que ela existe no planeta Terra. O que, olha só, o que o homem hoje busca dentro do conceito de vida em outros planetas são vidas idênticas, né? Corpos constituídos idênticos aos nossos. Idêntico. Por isso que eles buscam planetas semelhantes à Terra, em gravidade, em água, oxigênio, certo? Por isso, tá? Porém, eu pergunto, será que haverá vida igual à Terra? Será que haverá corpos em outros planetas igual ao nosso? O que você acha? Como se deu a constituição desse corpo que nós possuímos? Como se deu a constituição, a criação desse corpo? De que forma ele surgiu? E aí? Nada? Ele vem através do desenvolvimento que se deu da vida no nosso planeta, não é? Até que se chegasse a esse corpo, no formato que ele está atualmente. E que ele segue em evolução, tá? Não entendam que o nosso corpo é assim, não. Tá? Que vai ficar assim para sempre. Tá bom? Que é, por exemplo, um exemplo é a altura. A média de altura hoje dos indivíduos, a média é maior do que há séculos atrás. A humanidade ela tem aumentado de estatura, né? Nós temos uma transformação que está acontecendo na constituição física do nosso corpo. O problema é que uma geração não se percebe, mas através de várias gerações nós passamos a perceber. O próprio cruzamento das espécies, né, das diferentes etnias e raças, vai fazer com que
algumas características desapareçam e outras se tornem dominantes. Então, o nosso corpo físico ele segue desenvolvendo. Porém, o nosso corpo físico ele foi criado e adaptado para o nosso planeta. Ele foi moldado ao nosso planeta, às necessidades do nosso planeta. Em outro planeta, o corpo físico terá uma constituição diferente. Ele vai respirar oxigênio? Não, às vezes não. Nós não temos exemplos aqui no nosso planeta de criaturas que trabalham na sua organização com outros gases que não o oxigênio. Não temos? Por exemplo, no nosso planeta, o nitrogênio ele é mais abundante do que o oxigênio. No universo, o nitrogênio é mais abundante do que o oxigênio. No livro dos Mensageiros, há um capítulo lá que um orientador espiritual fala para André Luiz que nós vamos evoluir para fazer a síntese do gênio. Nós vamos caminhar para essa transformação, para essa mudança. Tá? Essa transformação ela tem origem lá no espírito, lá no perispírito. Que à medida que o espírito e o perispírito evoluem, ele influi diretamente na transformação genética do corpo, gerando novas transformações. Por exemplo, se nós temos vários espíritos evoluídos, reencarnando sucessivamente, nós vamos fazer com que, por exemplo, doenças congênitas desapareçam, doenças hereditárias. Por quê? Porque esses espíritos não têm a prova dessas doenças. Eles não vieram aqui. A partir do momento que não tiver necessidade de nenhum espírito reencarnar para se educar no campo da alimentação, nós não teremos diabetes. Tipo 1 que nasce, nós não teremos a diabetes tipo 1. Então, a questão dos mundos inferiores e mundos superiores está diretamente relacionada à condição espiritual de cada um de nós. É isso que determina a natureza do mundo, né? O item 10 diz o seguinte, falando sobre mundos inferiores e mundos superiores, né? O item 10 diz o seguinte, nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais serão perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. Em mundos felizes, não há rivalidade nem disputa. Porque percebam, a rivalidade e a disputa, ela nasce do nosso orgulho. É possível um mundo feliz tendo espíritos orgulhosos? E aí, Esther? É possível que existir um mundo feliz tendo espíritos orgulhosos que lá vivem? Por que não? Por quê? O orgulho é uma mazela, uma chaga da humanidade. Pai de todos os vícios, né? Quando a gente pega aqui no Evangelho o egoísmo, ele começa a falar o egoísmo, esse filho do orgulho.
É o orgulho que faz com que a gente despreze conselhos, é o orgulho que cria rivalidade, é o orgulho que faz com que eu tente me sobressair sobre o outro, é o orgulho que cria a arrogância, a presunção, a intolerância. Não há possibilidade de um mundo feliz habitado por espíritos orgulhosos. Isso não é uma possibilidade. Então, dentro desse cenário, para que exista um mundo feliz, é preciso que os espíritos que lá habitam tenham se livrado, se despojado do sentimento de orgulho, né? A superioridade lá, ela não é de ordem financeira, a superioridade lá não é em razão da condição em que se nasceu, do povo, da etnia. A superioridade lá é determinada pela inteligência. Em um mundo feliz, por exemplo, você não terá um professor menos inteligente do que o aluno, como há situações aqui no nosso planeta. Por exemplo, Eurípides Barçanufo. Chega um determinado momento que os professores de Eurípides dizem a seus pais que não há, da parte deles, professores, nada mais a ensinar a Eurípides. Não foi um professor, foram os professores. É um cenário ali, então, onde o aluno é mais inteligente. Ele é dotado de uma superioridade intelectual que os professores não têm. Tá? Então, sim, não... Você mandou aqui no chat que não está conseguindo receber a transmissão. Está recebendo agora. Bom, então, assim, não há essa possibilidade. Tá? Então, ele fala, o que determina a condição em que o espírito se encontra é a sua superioridade intelectual ou moral. Né? Aí ele continua. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e que a exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Né? E ele coloca em destaque essa frase: o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Se não há rivalidade entre os espíritos que lá habitam, né, o único adversário que eu possuo sou eu mesmo. Então a luta não é contra o outro. A luta, ela é contra mim mesmo, contra os sentimentos que eu possuo. O rival que eu tenho é o meu passado. Eu devo lutar para construir um eu diferente, um eu melhor no amanhã. A autoridade contrária ao que é aqui, que se dá aqui na Terra, a autoridade ela é de cunho intelectual e moral. Você não vai ter um juiz em um mundo feliz com uma moral duvidosa. Você não vai ter. Ele está falando, as autoridades lá são sempre justas. Já entenderam o que é justiça? Então, nós não teremos em mundos felizes autoridades corruptas. Se não há também indivíduos que buscam a corrupção, até porque se algum deles manifestar esse sentimento ou essas práticas, não é. E ele segue, ó.
Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com a dor. O objetivo é chegar à classe de espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Gosta de estudar, Esther? Gosta? Que bom. Já é o primeiro passo. Entenda que esse é o objetivo de todos. Quem não gosta de estudar está na contramão evolutiva. Está na contramão. Quem não gosta de estudar, infelizmente. Porque não tem como. Pega, por exemplo, o Eurípides Barçanufo. Olha as aptidões desse espírito. A sua moral, de acordo com as palavras do Chico, né? Segundo o Chico, Eurípides é o espírito que mais se aproximou de Jesus. Dos espíritos que aqui encarnaram, Eurípides é o que mais se aproximou de Jesus. Palavras do Chico. Então, do ponto de vista moral, é inquestionável. Do ponto de vista intelectual, Eurípides Barçanufo era professor de botânica, de astronomia, era professor de latim, de língua portuguesa, de matemática. Olha para você ver. Proeficiente em vários idiomas. Imagina, lá em 1890, 1900, imagina aprender não só um, mas 2, 3 idiomas. Você acha que era mais fácil ou mais difícil, Esther, do que nos dias atuais? Mais difícil, né? Só um. E não basta aprender vários idiomas. Aprimorando em Sacramento. Você conheceu o Sacramento, né? Cidade perfeita, não é? Muito bom lá, não é? Cidade primeira, né? Primeira marcha, se engatar a segunda. Se engatar a segunda, já saiu, né? Imagina naquela época. E a municipal. Você acha que tinha lá pessoas que falavam vários idiomas? Professores? Como será que ele aprendeu? Não digo aprendeu, digo recordou, né? Recordou. Ele já sabia. Então não tem como evoluir sem estudar. Você gosta de estudar, Mário? Mais ou menos. Então, ó, você chegou atrasado, eu vou ler para você aqui, ó. Presta atenção nessa frase, ó. Está falando sobre espíritos e mundos felizes. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Você acha que espírito evoluído gosta de estudar? Sim ou não? Sim. Você acha que tem que evoluir espiritualmente sem gostar de estudar? Não. Então, qual que é o próximo passo a partir de agora? Ah, bom. Que bom. E ele continua. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas.
Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Olha só. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. E aí, vamos lá. Questão aqui, ó, a inteligência que nós possuímos. A inteligência, ela é quantificável? Ela é possível ser medida? É possível medir a inteligência de um indivíduo? Sim ou não? É? Você acha, Mário, que é possível medir a inteligência de alguém? Por que não? Então, apesar de ser algo substrato, é possível analisar a inteligência. É possível determinar indivíduos mais ou menos inteligentes. Tá? O QI não é medida de inteligência. QI é quociente intelectual. O que é quociente? Resultado de uma divisão, não é? Então, o QI é resultado de uma divisão. Tá? Ele foi desenvolvido na França, esse método, por um engenheiro eletricista, tá? Um engenheiro eletricista, que a pedido do governo francês estava fazendo uma transformação na educação na França, porque olha só, como era feita a divisão das classes, das salas, naquela época? Era o básico, o intermediário e os estudos avançados. Então você tinha, por exemplo, no estudo básico, jovens de 12 e 13 anos. Tudo bom? Boa noite. Você tinha jovens de 12 e 13 anos, junto com outros de 8, de 9, de 1. As classes eram vistas, não no sentido de homem e mulher, mas indivíduos com diferentes graus de entendimento. Entendeu? Até porque não tinha o volume de alunos que tem hoje em dia. Então, nesse processo de reformulação, surge, então, esse teste, que é o QI. O que esse teste aponta? A habilidade cognitiva. Como assim? Um exemplo. Aplica-se um questionário adequado à sua idade. Certo? Se você obtém de 100 a 110 acertos, você está dentro da normalidade. Se você começa a acertar, obter acima de 110, você está acima da média. Porém, isso não determina a inteligência. Não determina. Entendeu? Até porque hoje já é um consenso que nós não temos uma inteligência, mas nós temos múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências. Tá? Eu não vou lembrar aqui, mas são 8. Deixa eu até aproveitar aqui, ó. As inteligências. Ó, nós temos a inteligência naturalista, que é entender os seres vivos e a natureza à nossa volta. Nós temos a inteligência musical, diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Tá? Gente, inteligência musical minha, ó. Inteligência lógico-matemática, fazer prova existencial,
questionar o porquê vivemos, o porquê morremos. A inteligência interpessoal, entender os sentimentos e a motivação das pessoas. Empatia. Inteligência corporal sinestésica, coordenar a sua mente com o seu corpo, sabe? Você consegue movimentar os dedos em sentidos opostos, contrários? Sim, ó. Tá. Corporal sinestésica. Inteligência linguística, encontrar palavras certas para se expressar. Inteligência linguística minha também é bem fraquinha, viu? A intrapessoal, entender a si mesmo, entender o que sente, o que quer, e a inteligência espacial, ver o mundo em 3D. Tá? E eles já falam da questão da inteligência espiritual, enfim. E agora eu pergunto, é possível desenvolver a inteligência? É possível desenvolver? Aperfeiçoar essas inteligências? É possível? É possível? Sim. Do contrário, não haveria evolução. Certo? Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Olha só. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. E aí? Aí nós voltamos, ó, estudar, inteligência. Estão entendendo o recado? Estão percebendo aqui o que a gente precisa fazer? Gosta de estudar, Carol? Gosta de estudar? Mas você gosta? Não, você gosta de estudar. Então, se você não estava aqui, eu vou ler uma frase aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Tá falando sobre os espíritos nos mundos felizes, ó. Seu objetivo é chegar à classe de espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor. Aí depois, mais embaixo, ele vem e fala, olha, eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Como que desenvolve a inteligência? Como será que eu me torno mais inteligente? Por exemplo, eu sou bem ruimzinho, bem fraquinho quando o assunto é música. Vou te confessar uma coisa. Eu não consigo cantar parabéns para você junto das outras pessoas e bater palma. Eu não tenho ritmo. Eu não tenho ritmo. Eu fico cantando, eu falo, vou bater palma junto. E não consigo. Não, eu consigo cantar e bater palma. Essa é a inteligência sinestésica corporal lá, né? Eu consigo coordenar o corpo e o cérebro. O que eu não consigo é cantar no ritmo. Não consigo. Lá em Sacramento, tem um colégio Allan Kardec que foi fundado pelo professor Eurípides Barçanufo. E eu fazia parte da mocidade lá, da evangelização da mocidade. Quando eu cheguei na mocidade, eu fui fazer parte do coral lá. Então, os meninos estão no coral. Aí lá tem um maestro do coral, Moacir. Pensa numa pessoa assim, né? Mansuetude, chegou ali e parou. A mansuetude. Pensa numa pessoa tranquila. Tranquila. De uma paciência. Você olha para o Moacir, é uma tranquilidade. Aí eu ia lá no coral cantar. De vez em quando ele falava assim, Tiago, vibra. Tá. Eu não tenho ritmo. Aí o que eu vou fazer? Minha meta. Eu vou aprender música até o final dessa existência, dessa encarnação. Isso é meta. Isso é objetivo.
Porque a inteligência nós não desenvolve. E como que eu vou aprender então música? Desse jeito. Mas eu vou ter que estudar, não vou? Gente, porque não tem outro caminho de evoluir, senão através do estudo? Gente, por que aquele gente pega no pé para estudar? Porque se o objetivo de todos nós é evoluir, e o objetivo de Jesus é nos conduzir à evolução, e o objetivo do Espiritismo é fazer com que a gente evolua, e o propósito dessa casa é permitir que nós possamos progredir enquanto espírito, evoluindo em moral e inteligência, não há outro caminho senão através do estudo. Entendeu? A Yasmin aqui falou, para ser médium precisa de estudos. Sim, tudo, absolutamente tudo. Então, como o Mário disse, não tem outro caminho, só estudando. É muito. Hã? Muito. E ele continua falando assim, ó. Não, terminamos. Item 10. Agora, amanhã fica o 11 e o 12. Tá? Então, assim, só para a gente finalizar com essa frase que ele deixa em destaque no item 10, ó, o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Que possamos entender que o objetivo de cada um de nós aqui é a busca constante pelo aperfeiçoamento em todos os campos, através das múltiplas inteligências que possui o nosso espírito. Que possamos buscar a nossa melhoria moral, que é fundamental, essencial, necessária, mas que possamos também buscar o nosso avanço, o nosso progresso intelectual. Tá? Porque pensa comigo, Thiago, tenho, com a graça de Deus, pelo menos mais 50 anos pela frente. Confesso que eu tinha um acordo assim, que era só da minha parte. Tem um cometa que passa de tempo em tempo aqui na Terra. E aconteceu de eu nascer durante a passagem dele, né? 86. Na noite que ele estava passando, eu estava nascendo. Minha mãe conta que existiu até uma indignação, porque ela não pôde ver. Né? Aí eu falava, nasci, o cometa, daqui 76 anos ele me veio me buscar. Ele me trouxe, ele veio me buscar. Né? Mas eu descobri que ele não vai me buscar. Eles me trouxeram para deixar aqui mesmo. Então, eu vou ter que ficar aqui um golinho. Tá? Então, dentro do cenário, eu vivo mais uns 50 anos. Tá? No plano espiritual, a média para reencarnar é em torno de 50 a 60 anos. Então, eu acredito que eu vou estar reencarnando daqui 110 anos, mais ou menos, 120 anos. Então, eu vou estar reencarnando por volta de 2150. Né? Imagina como vai estar o mundo. Eu confesso que eu já tenho uma ansiedade. Eu já quero saber como é que vai estar o planeta Terra, como que vai estar os avanços tecnológicos daqui 120 anos. Oi. Não sou ansioso, não. Todos nós somos. Ansiedade é um mecanismo que todos nós possuímos. Né? Todos nós. Você faz exercício físico? Então faça, vai te ajudar. Faça. Ajuda muito, muito. Tá? Mas a ansiedade todos nós temos. Aí é difícil. Aí fica complicado. É inteligência lá, ó. Sinestésico corporal precisa ser desenvolvido.
Precisa? O quê? Entendeu? Inteligência sinestésica corporal. E o que é isso? É a capacidade que você tem de se tornar, por exemplo, um bom atleta. Entendeu? Então, assim, a questão é que a ansiedade que eu falo, eu fico curioso, falo, não, como é que vai ser? Primeiro que eu já tenho expectativa de reencarnar aqui. Eu não vou subir, não espero que eu também não vá descer. Né? Eu vou ficar aqui. Aí você está pensando que você vai reencarnar de novo no sacramento? Não, não. Quero reencarnar no planeta Terra, é a meta. É a primeira meta. É conseguir permanecer aqui. Aí eu fico me perguntando, como é que vai ser daqui 110 anos? Eu vejo as transformações nos últimos 20 anos. Imagina as transformações nos próximos 30, 40 anos. Como vai ser daqui 100 anos? Aí tu vai mudar de 100 anos. Entendeu? 150 anos. Olha, no primeiro escolher. Eu tinha 10 anos de idade, eu não conhecia. Conhecia, né? Lá é bom demais, né? Aí pra você ver, ó. Te falo, de lá só sai coisa boa. De lá só sai, aí pra você ver, tranquilidade ali. Agora a gente vai ter que analisar esse avanço do que você falou dos 110 anos, porque nós estamos com uma geração agora que é a geração, a pior geração que tem em relação a avanço, né? Para todo mundo ali agora é influencer, ninguém tem essa questão Dá dificuldade de estudar. Então, o que vai ser o avanço tecnológico se os antigos estão indo embora? Prejuízo para eles. Olha, mas estão se implantando agora, o que eles estão? Ah, não, mas ó, pega, veja bem, eu tenho essa percepção. Ó. Acontece que a gente não vai aposentar. A gente vai render até os 90 anos de idade. Eles vão estar lá com 60, 55, partindo dessa para melhor já, ou para pior, né? A gente vai, mas vai estar aí, progredindo. Porque você tem. Não, mas eu vejo assim, o progresso, o avanço, não está na mão de muitos, mas na mão de poucos. Né? Não é na mão de muitos, é na mão de poucos. E tem uma safra boa aí, em meio a tudo isso. E a gente tem que entender também que, a partir de 2050 aí, 2040, começa a reencarnar, entendeu? Então, quando a gente estiver já no final aposentando, lá com 60, 70 anos, já vai ter uma galera aí de 15, 20 anos aí lanchar. Aí esse intervalo, essa lacuna aí no meio aí desses que hoje é chamado de nem, né? Hoje, por exemplo, eu li uma matéria falando que na China aumentou muito o número de profissão filhos. Profissão filhos, é o termo que ele utiliza lá. O que é? São indivíduos que estão em idade laboral, profissional, que retornaram para a casa dos pais, buscando auxílio e ajuda financeira, em troca de fazer os afazeres domésticos. Pessoas de 20, 20 e poucos anos que estão vivendo com os pais. O Brasil, nessa questão de jovens que não estudam nem trabalham, o Brasil só perde para a África do Sul. Entendeu? Então, assim, está complicado. Porém, a gente tem no meio ali umas músicas diferentes. Olha a Esther, olha você estudando. Que beleza. Né? Vai chegar uma hora que a gente vai jogar o bet na mão dela e falar: tá com você. Se vira nos 30. Se vira com os 30. Não é? Então, assim, que vai continuar progredindo e avançando, vai, é interesse econômico. O que vai acontecer? Esses que não estudam, eles não vão conseguir encontrar uma colocação nenhuma. Não vai. Porque pensa comigo,
Dentro do ponto de vista do empresário, funcionário é prejuízo. Entendeu? É custo. Então, quando você consegue substituir por uma máquina, se torna um investimento. Entendeu? E a gente, nós vamos ter nos próximos 50 anos um avanço muito grande. Mas, já está chegando assim, o supermercado sem funcionários, né? já. Vai começar a ser todas as supermercado. Vou te falar hoje. Hoje assim, porque pra gente, eu não sei pra vocês, mas pra gente no supermercado acaba se tornando um passeio, né? Mas hoje, em razão do pouco tempo que eu tenho, para mim comprar as coisas pela internet é muito. Imagina, você comprando da sua casa por um aplicativo para entregar na sua casa, você tem problema de ter ido e voltou e falou: esqueci de comprar um detergente. Aí eu perguntei: você está lá olhando o que precisa, o que não precisa? A Paulina levou um susto, né? Ela foi lá comprar uns ingressos de cinema, né? Eu sou o filme da Barbie. Eu procurando uma pessoa para me explicar, né, como é a questão da disso. Demorei uma hora para achar um funcionário. Aqueles tokens lá já tem anos, viu? A gente fala. Eu sei, só que assim, eu estava procurando uma pessoa Ah, tá. para me explicar. Eu demorei uma hora porque a pessoa que saiu dos lugarzinhos deles lá, que ninguém estava sabendo explicar. E eu demorei uma hora para conversar comigo. Mas é assim. É assim. Percebam os bancos já estão caminhando para isso. Você tem que provar que você precisa usar o caixa. As lojas mesmo, lojas virtual. Está dominando. Está acabando com as lojas físicas. Também. Mais barato? É bem mais barato. Mais barato. Então, assim, tem até a Roberta cita, eu também gosto muito dele, tem um autor, tá? Ele, de Israel, ele faz uma abordagem sobre essas mudanças que estão acontecendo no mundo, e ele fala que o próximo passo é a classe dominante perceber que não precisa dos pobres, né? O próximo passo é perceber que não precisa. E quando chegar nesse cenário, infelizmente, quem não estudou vai estar jogado às margens, né? Então, eu te falo assim, querendo ou não, o mundo vai forçar o indivíduo a estudar, vai caminhar para isso. Talvez nós estamos vendo uma das últimas gerações que não gosta de estudar, ou que não estuda verdadeiramente. Os últimos. E eu não acredito que eles terão chance de retornar, não, de regressar. Né, uma próxima reencarnação. Eles vão fazer um estágio. Eles vão retornar se algumas profissões vão desaparecer. Eles vão fazer um pequeno estágio no mundo. Tá? Existe chamado por alguns de cérebro velho, que controla a parte autônoma do nosso corpo. Por exemplo, você precisa pensar para respirar? Você precisa pensar para respirar? Não. Você precisa controlar seu batimento cardíaco, pensar quando seu coração vai bater? Então, essa parte do cérebro cuida das funções autônomas. Tá? E ali ali nessa parte está localizado o mecanismo da ansiedade, que produz ansiedade. Tá? E que era necessário para nós no passado. Era o que nos mantinha em alerta frente aos perigos do mundo. Né? É o que fazia você ficar em alerta e fugir de um predador. Você já andava assim, esperando que a qualquer momento a onça ia pular em você. Entendeu? Só que hoje não é algo mais necessário. E às vezes a gente se compensa. Porém, isso é comprovado cientificamente. Exercício físico é melhor do que medicação para controle da ansiedade. Vá caminhando. Vá
uma caminhada. Entendeu? Então, caminhada. Começa a caminhar. Então, por que você não vai? Então, não tem como. Entendeu? Se você não fizer a sua parte, e a sua parte, nesse momento, é exercitar. Pede para ele começar a ir perto. Fala para ele assim, se você for perto, eu vou com você. Tá difícil, hein? Faz assim, Tchereuza, ó. Tchereuza, faz assim, ó. Pega a bicicleta, coloca na van, vai a um determinado local, desce a bicicleta, desce a Carol em casa. E ó, amorosamente. Bom, vamos passar para o livro dos médiuns aqui, a pergunta 109, está no capítulo 6, tá? Das manifestações visuais. O item é o 109. Nesse livro aqui da capa roxa, é a página 92. Bom, item 109. Tá? Estamos estudando aqui a questão das manifestações visuais. Tá? O que é uma manifestação visual externa? Não, externa não. Externa é Raul. O que é uma manifestação visual? Reformulando. Como é que é? Ah, tá. Quando alguém consegue ver uma manifestação espiritual, ver com os olhos. Beleza? Você já viu espírito? Já? Fechou o olho? Não? Não resolve, né? Não resolve. Tá. Então é isso. Ó, ele está fazendo aqui uma abordagem, um ensaio teórico. Tá? O que é um ensaio teórico? É um estudo, é um estudo científico, porém ele é baseado naquilo que já está escrito. Tá? Ele não está fazendo a parte de experimentação propriamente dita. Esse estudo ele é baseado no conteúdo que ele já havia recebido. Então, a partir daí, ele escreve, então, ele redige, então, né, o resultado desses estudos. O item 109 diz o seguinte, ó, o perispírito, o que é perispírito, Márcia? O que é perispírito? Perispírito. Perispírito. Tem um espírito, né? Ele é depois do espírito. Tem uma musiquinha de sacramento. Tem uma musiquinha lá de sacramento, do coral coreano, que fala assim, ó, perispírito é o corpo intermediário. Que liga a gente nesse corpo aqui, né? É o corpo intermediário que liga o meu presente ao meu passado. Só não pede para me falar isso aí. Não, mas se a gente começar a cantar, a gente aprende. Só não pede para me cantar no ritmo, gente. Tá? Então, mas perispírito é o corpo intermediário. Porque olha só, o espírito, aonde está a inteligência, aonde está localizado a vontade, aonde está localizado, né,
os atributos que nós possuímos, o espírito, ele não é matéria propriamente dita. Não é matéria propriamente dita. Então, para que o espírito manifeste, ele necessita desse corpo energético, que é moldado segundo as condições do espírito. E o perispírito, ao mesmo tempo, é também o nosso HD. O nosso HD. O perispírito. Ele é o que nós estamos estudando, é o fio de... Não. Não é a mesma coisa. Não. Quando você desencarnar, você vai deixar seu corpo físico. Sim. Aí alguém vai bater um olho e fala: uai, Márcia. Como assim, Márcia? Vai ser uma cópia do seu corpo físico. Sim. Vibrando em condição diferente. Vamos imaginar o seguinte: a água. A água nós encontramos ela no estado sólido, que é gelo, no estado líquido, que é a água, e no gasoso, que é a nuvem, não é? Tá. Usando de uma analogia bem pobre, a nuvem, o estado gasoso, seria o espírito, a água seria o perispírito e o corpo físico seria o gelo. Entendeu? Mas é tudo igual. É a mesma coisa. Não. É um desligamento, né? Isso. Tá? Então, a hora que você desencarnar, você vai mudar só de estado vibratório. Você vai sair do estado sólido para o estado líquido. Entendeu? Mas vai continuar sendo a Márcia. Sem tirar nem pôr. Eu também. Você também? Entendeu? Esse é o perispírito. É esse corpo intermediário. E ali no perispírito, ele serve como unidade de armazenamento. A gente não pega um pendrive ali e passa arquivo. Quando você tira uma foto, fica registrada no computador, no celular. O nosso perispírito, ele registra tudo. Ele armazena, ele arquiva ali, ó. Tá? Então, tudo aquilo que nós fazemos no corpo, grava no perispírito. Tá? Por isso que passa de corpo para corpo. Eu perdi esse corpo, para que eu reencarno, o meu perispírito vai servir de forma para criar o mesmo outro corpo. Ele vai servir de forma. Isso. Entendeu? O espírito é esse. Então, quando a Eleusa falou assim, eu vi espírito, ela viu um perispírito. Certo? Ela viu perispírito. Com os olhos físicos? Não. Por isso que se ela fechar o olho, ela vai continuar vendo. Já aconteceu, Eleusa? Você está olhando para cá e vê ele aqui? Mas você está olhando para cá e viu aqui. E vê com nitidez. Não é? Mas como? Ela está olhando para cá? Porque não é o olho físico. Ela está enxergando com o perispírito, com o corpo perispiritual dela, entendeu? Com os sentidos perispirituais, que são mais apurados do que o nosso, o nosso é mais grosseiro, tá? Então isso é o perispírito, entendeu? Entendeu, Carolina? Entendeu? Então, ó, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos que permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. O perispírito é uma descoberta no campo científico. Tá? Ah, mas como assim? Oi, gente! Como assim? O perispírito é uma descoberta no campo científico. A ciência não publicou nada. Perceba uma coisa. Tá?
ela é uma descoberta, perispírito é uma descoberta no campo científico, porque o espiritismo ele é revestido desse caráter científico, tá? Ele é revestido desse caráter científico, tá? Foi feito estudos, submeteu-se a investigações, né? A investigações científicas, porém, dada a ausência de equipamentos, esse estudo ele foi no campo empírico e teórico. Ali fora, e olhar para cima, ver. Oi. Ela já está chegando já, daqui a pouquinho. Ah, fala pra você. Daqui a pouquinho, ela falou. Você te ouve. Não, ela está só acompanhando a professora, daqui a pouco ela está. Deixa eu pergunta. Vou terminar, vamos lá. Você saiu ali fora. Você olhou para o céu. Tempo está cheio de nuvem escura, ventando. Você escuta trovão, você vê relâmpago. Não vai nada. O que você pensa? Vai chover. Mas quem te falou isso? Deus. Também, atendendo a vontade dele. Atendendo a vontade dele. Você precisou chegar lá, pegar um equipamento, medir o vento, medir a umidade do ar, a temperatura, fazer um estudo científico e falar, bom, de acordo com os dados coletados, vai chover. Não. É um conhecimento, essa análise que você fez e deduziu que vai chover, é um conhecimento empírico. É o que eu acabei de falar, é um conhecimento que nasce da observação sem você fazer comprovação, entendeu? Sem você fazer comprovação através de experimentos. Parece que dá certo mesmo. Conhecimento empírico. Isso, tá? Então, a ciência empírica, ela existe. Por exemplo, quem aqui ao jogar uma pedra para cima, é a pedra cair e acertar em si mesmo, vai falar assim, uai, por que a pedra caiu em mim? Ninguém vai questionar. Todo mundo sabe que se jogar para cima, ela vai cair de volta. No entanto, olha só. Vamos lá, vamos pegar ali. Jesus veio há 2000 anos, certo? Antes de Jesus, já existiam civilizações avançadas. Já se plantava, já se colhia, já tinha equipamentos, já tinha armas. Já havia civilizações avançadas. Olha os egípcios, olha os gregos. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 1000 anos antes de Jesus, já existia civilizações avançadas. Mas vamos pegar só a de vinda do Cristo. Só depois que Jesus veio, demorou quase 1500 anos para um homem falar assim, gente, as coisas caem. Por que será que caem? E estudar a gravidade. Durante mais de 1000 anos as coisas caíam, as pessoas faziam uso disso. Em guerras, por exemplo, ele sabia que se ele atirasse uma flecha para cima, ela ia cair. Utilizar a gravidade a seu favor. Sabia. Mas quem que estudou? Demorou até que Newton fosse estudar a lei de gravitação universal. Entendeu? Então, eu estou falando de pelo menos 1500 anos, só depois da vida do Cristo, as pessoas vendo as coisas caírem para que alguém estudasse. O mesmo se deu com as manifestações espirituais. Existia. Tinha pessoa que fazia uso, inclusive, delas. Mas demorou para que alguém estudasse.
E esse conhecimento ele nasceu de ordem empírica, mas ele vai ser comprovado cientificamente no futuro. Nós vamos avançar para que o perispírito seja comprovado dentro das universidades. Para que antes de sentar a bunda numa cadeira de um consultório psiquiátrico ou de um psicólogo, faça uma análise do seu perispírito. Você vai passar por um especialista, vai analisar seu perispírito para depois fazer seu atendimento. Nós vamos caminhar para isso. Olha. Ah, tá. Isso é uma referência que nós homens adotamos por causa do tempo. Não existia Deleuza antes da Carol e depois da Carol? E depois da Carol, tem quantos anos? Quantos anos você tem? Então, tem 29 anos depois da Carol. É a mesma coisa. O Cristo nós estamos a 2023 anos do seu nascimento. Entendeu? Porque o calendário que nós utilizamos é baseado no nascimento do Cristo. Entendeu? Até os dias da semana foi mudado em... Tá? Para a gente finalizar o item 9, ele fala, ó, dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor a compreenderemos quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo, o aplicará a diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Então, olha só. Resumindo esse item 109 para a gente finalizar. Ele diz o seguinte: todas as manifestações que nós temos conhecimento... Oi? Todas as manifestações que nós temos conhecimento, elas têm origem no perispírito. Não só isso. Perceba que vai chegar um determinado momento, olha só, que nós não precisaremos reencarnar mais. Nesse momento em que nós não precisarmos de reencarnar mais, qual que será o nosso corpo usual? Oi? O perispírito. Tá? É porque... Não, mas não está errado. Não está errado. É porque nós temos o espírito e o perispírito como sendo a mesma coisa, mas não são. Tá? Não é. O perispírito, de novo, a musiquinha lá de Sacramento. O perispírito é o corpo que liga o espírito ao corpo físico. Quando as pessoas são médias e falam, nossa, eu vi o espírito, ela não viu o espírito, ela viu o perispírito. Entendeu? Mas como convencionou-se que espírito e perispírito se confundem em alguns momentos, como sendo a mesma coisa, a gente associa que espírito e perispírito é a mesma coisa, mas não é. Tá? Certo? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Vamos encerrar? Vamos todos? Vamos? Todo mundo sentado em posição de prece, então? Maria, Laura? Depois você pega. Depois.
sentiu, deixa você recolher, mas depois, tá? Encerra. Bom, senta agora. Mas que não dá certo. Ela só estava arrumando. Lohane. Perna direita. Bom, vamos todos fazer essa prece final, tá? Possamos todos entrar em sintonia, em vibração com o plano espiritual, buscando nesse instante fazer silêncio, não só do corpo físico, mas o silêncio do pensamento, aonde vibraremos, aonde buscaremos, através de imagens, de pensamentos elevados, entrar em comunhão com essa equipe espiritual. Jesus nos disse, aonde um ou mais estiver reunidos, ali estarei. Que a gente possa nesse instante, então, todos as crianças aí que chegaram do coral, tá? Não é um momento de conversa, não é um momento de mexer com objeto, não é. Giovana, organiza a sua fila aí, tá? Daphne, organiza a sua fila. Bárbara, organiza a sua fila. Aí, tá? Brenda, organiza a sua fila aí, certo? Carolina, deixa ninguém aí na sua fila conversar. Na sua fila aí, não deixa ninguém conversar. Organiza aí, você que é responsável. Responsável por manter a vibração nesse instante. Responsável por manter a vibração nesse instante. Então vamos lá, vamos todos. Giovana. Tá? Material guarda depois. Tá bom? Lohane, estamos te aguardando. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, rogando de ti todo amparo, toda assistência, todo auxílio, que somos merecedores, lembrando sempre da misericórdia de Deus Pai, que interceda, Mestre Jesus, junto ao Pai, a favor de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Permita que aqueles que trabalham em seu nome, atendendo aos seus desígnios e aos desígnios de Deus, possam vir em auxílio, em socorro a cada um de nós. Que possam nos inspirar sempre bons sentimentos, bons pensamentos, nos inspirar o desejo constante de transformação. Que possamos buscar o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso progresso, a nossa melhoria no campo moral, no campo intelectual. Que possamos fazer desta encarnação a oportunidade necessária para progredirmos. Mestre Jesus, rogamos o seu amparo, a sua assistência, a todas as famílias que se ligam às atividades desta casa, a todas as famílias que acompanham os nossos estudos presencialmente, de forma remota, todas as famílias que nos assistem nos trabalhos fraternos que aqui desenvolvemos. Que seus lares recebam as bênçãos que emanam desta casa, que os nossos irmãos que trabalham no campo espiritual possam visitar cada um desses lares, inspirando sempre o amor, a concórdia, a fraternidade, a solidariedade. Que possam eles
irem de encontro aos nossos irmãos infelizes, que vivem ainda mergulhados nas ilusões deste mundo, que vivem mergulhados nas ilusões do egoísmo, do orgulho, do materialismo. Lembrando que o nosso dever é lutar contra esses sentimentos. Lembrando que agora caminhamos rumo ao amor, rumo à justiça, rumo à caridade. Que possamos deixar para trás todo o pensamento nascido nestes sentimentos turvos, nestas paixões funestas, lembrando-se sempre que o verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente contra suas más inclinações, contra seu passado doente, contra seus pensamentos tortos, contra seus desejos ligados ainda ao orgulho e ao egoísmo. Deus antes na tarefa da autoeducação, na luta contra nós mesmos e quanto ao nosso irmão, que possamos aprender a amar e aceitá-lo, e que possamos nesse instante assistir os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram com a nossa vibração, com as nossas energias, que ao término de nossa prece, que durante o Pai Nosso, possamos olhar para o nosso lado e vermos irmãos, filhos, pais, mães, todos merecedores do nosso abraço, do nosso auxílio, do nosso amparo, do nosso sentimento de amor. Que Deus, nosso Pai, nos assista e nos ampare sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair sempre, que assim seja. O amor de Jesus vence e sempre vencerá. Graças a Deus. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso, se a ti me confio, a piedade sempre me rege, parte, que assim